pessoal, vamos a mais um vídeo de arquivologia, desta vez para falar sobre gestão de documentos. Primeiramente aqui colocar a lei, número da lei que dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados. Então é a lei número 8.159, de 8 de janeiro de 1991. No seu artigo 3º, ela diz o seguinte: considera-se gestão de documentos o conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à sua produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fase corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente. E o arquivo ele nasce na fase corrente. Ele pode passar por uma fase intermediária, não é obrigado, e depois ele vai ser eliminado ou recolhido para para um arquivo permanente, né? Então, isso é o ciclo vital dos documentos. A gestão de documentos, né, compreende as operações das fases corrente e intermediária, que quando ele é destinado para a fase permanente, né? Então ali ele foi recolhido ali para a fase permanente e acabou. Ele não tem mais valor administrativo, ele vai ter um valor histórico-cultural. Fases da gestão de documentos: produção, utilização e a destinação. Então tudo aquilo se resume em 3 fases: a produção, quando ele é criado ou recebido, a utilização e a destinação. Então, vamos ver o que acontece em cada fase dessas aí. Isso pode muito bem cair numa prova. Quais são as fases da gestão de documentos? A produção, a utilização e a destinação. Então, na produção, então, o que é que se vai fazer? Evitar a criação de documentos que não sejam realmente necessários para a instituição. Então, só se produzir um documento se ele for realmente necessário, para evitar o quê? Desperdício, gasto desnecessário. Então, tudo isso isso aí vai evitar esses desperdícios, os gastos desnecessários. Criar formulários que facilitem a geração de documentos dentro de uma padronização pré-estabelecida. Então, tudo isso é feito na fase da produção. Você vai criar formulários para que lhe auxilie a fazer a gestão dos documentos. Implementar sistemas informatizados que visem otimizar o ato de criação de documentos. Estamos na era da informática, né? Então, isso só veio ajudar, porque antes, quando era tudo na época só do papel e do lápis, ou seja, da caneta, era muito mais complicado. A utilização, o controle da tramitação de documentos, o protocolo, né? Bem como a elaboração de normas de acesso à documentação, a empréstimo ou consulta, no caso das bibliotecas. Então, isso tudo feito, isso aí é realizado na fase da utilização, ou seja, do uso. Vai ter um controle, né, dos documentos que é feito pelo protocolo, a elaboração de normas de acesso à documentação, ou seja, empréstimo, consulta. Definição das formas de organização. Também é feito na fase da utilização. O arquivamento dos documentos nas fases corrente e intermediária. Tudo isso é feito na fase da utilização. A destinação. Na fase da destinação, vai haver uma definição do destino a ser dado a cada documento após o cumprimento do seu prazo de guarda, né? Então, existe uma comissão que vai fazer uma avaliação e vai definir o prazo que cada documento vai passar nas fases, né? Nas fases corrente intermediária
e que destino ele vai tomar, se ele vai ser eliminado, né? Ou se ele vai para o arquivo permanente. Então, existe uma comissão para fazer essa avaliação aí. Então, a definição é realizada através de uma avaliação. E a avaliação é realizada nos arquivos correntes, que é onde o documento nasce, né? Ele é produzido ou recebido, ou seja, ele é acumulado, né? A definição lá no início de arquivo. Então, na destinação, então vamos aqui, o arquivo, o documento nasce no arquivo corrente, né? Aí depois tem um arquivo intermediário e, por último, um arquivo permanente. Então, isso é a teoria das 3 idades, né? O arquivo corrente pertence à primeira idade, o arquivo intermediário pertence à segunda idade e o arquivo permanente da terceira idade. Quando um documento passa do arquivo corrente para o arquivo intermediário, nós chamamos que houve uma transferência. E quando ele passa do arquivo intermediário para o arquivo permanente, nós falamos que houve um recolhimento ou uma eliminação. Agora também não é obrigado ele passar pelo arquivo intermediário, não. O documento pode nascer, né, lá no arquivo corrente e não haver mais necessidade ele ser eliminado. Ou então ele ser recolhido para o arquivo permanente. Depende do documento, das características do documento. Isso, como eu já falei, existe uma comissão para avaliar isso aí. A tabela de temporalidade. A tabela de temporalidade de documentos também, como é chamada, a TTD, ela é um instrumento que regulará o prazo de guarda e a destinação final de cada documento da instituição. Então, a comissão faz uma avaliação, né, e vai definir quanto tempo os documentos vão passar no arquivo corrente, ou seja, na fase corrente, na fase intermediária, e depois o destino que esses documentos que vai ser dado a eles, né? Então, isso tudo é feito por uma comissão. Então, aqui eu coloquei um exemplo aqui, são dados hipotéticos, só para se ter uma noção de como é feita essa tabela. Então, aqui tem os documentos, do lado esquerdo, legislação de pessoal, vamos supor, o prazo de guarda, na fase corrente, 10 anos. Aí depois passa 10 anos na fase intermediária. E a destinação final é ele ir para a guarda permanente. Ou seja, vai ficar lá arquivado. E admissão de pessoal, um exemplo aqui, na fase corrente, 5 anos, intermediário 47 anos, e depois ele é eliminado, né? Isso aqui são coisas hipotéticas, né? Pode ser que isso aqui não sejam os prazos corretos. Férias, na fase corrente passa 7 anos, nem passa pela fase intermediária e ele é eliminado. Frequência, 5 anos na fase corrente, depois 47 na fase intermediária, depois é eliminado. E uma observação de microfilmar após 5 anos. No caso, hoje em dia já não seria mais microfilmar, né? Esse exemplo aí está muito antigo. E aposentadoria, prazo de guarda no arquivo corrente seriam 5 anos, intermediário 95 anos, destino final eliminado. Microfilmar também, já não seria mais o caso. Greves, corrente 5 anos, intermediário 5 anos, e a destinação final seria a guarda permanente. Então, isso aqui é um exemplo hipotético, né? Só para se ter uma ideia de como é feita uma tabela de temporalidade. Se vai definir quanto tempo o documento vai passar na fase corrente, quanto tempo vai passar na fase intermediária e a destinação final. E algumas observações, se for o caso.
Então, agora vamos falar aqui dos princípios arquivísticos. Só mais assim, noção mesmo sobre esses princípios. Princípio da proveniência ou respeito aos fundos, né? Ele tem esse nome também. Os arquivos devem ser organizados em obediência à competência e às atividades da instituição ou pessoa legitimamente responsável pela produção, acumulação ou guarda dos documentos. Então, os arquivos, como vem a proveniência e a origem, então eles têm de estar organizados de acordo com a atividade da empresa, da instituição, né? Princípio da organicidade. As relações administrativas orgânicas se refletem nos conjuntos documentais. Então, isso desde o conceito lá de arquivo, né? A organicidade é a qualidade segundo a qual os arquivos espelham a estrutura, as funções e atividades da entidade produtora, acumuladora em suas relações internas e externas. Então, tudo tem que haver, ter organicidade, ele tem que ter uma relação estreita do documento com a atividade da empresa. Princípio da unicidade. Não obstante forma, gênero, tipo, suporte, os documentos de arquivo conservam seu caráter único em função do contexto em que foram produzidos. Então, se é produzido um documento num setor X, ninguém vai produzir outro documento igual. Então, ele é único. Princípio da indivisibilidade ou integridade arquivística. Os fundos de arquivo, eles devem ser preservados sem dispersão, mutilação, alienação, destruição não autorizada ou adição indevida. Então, se alguém, por acaso, destruir um arquivo, um documento sem autorização, a pessoa vai responder por isso, porque foi eliminado um documento indevidamente. Então, a pessoa vai responder civil, penalmente, administrativamente por isso aí. Princípio da cumulatividade. O arquivo é uma formação progressiva, natural e orgânica. Então, à medida que vão sendo recebidos os documentos, são produzidos, eles vão se acumulando. E isso acontece espontaneamente, né? E é orgânico porque tem que haver uma relação com a atividade da empresa. Então, bons estudos. Se vocês gostaram do vídeo, curtem, compartilhem. Se inscrevam no canal, enviem críticas, dúvidas, sugestões. E até o próximo vídeo.